Oi pessoal, aqui é o Gathering Soldier, sou o Moisés e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês os produtos que vão vir na coleção de Final Fantasy. Eu vou começar primeiro falando sobre todos os tipos de tratamento de cartas que nós vamos encontrar dentro da coleção, assim como em que produtos cada um deles vão poder aparecer, certo? Vou dizer quais são os tipos de produtos entre boosters, boxes, decks e o que de carta vão conter cada um desses produtos. Para isso, eu vou utilizar o artigo da Wizards, que foi baseado no que foi apresentado no painel da PAX East. Eu tinha pensado primeiro em usar o vídeo como referência, mas o vídeo pode se alongar um pouco de uma forma que não seja muito interessante. O artigo tem tudo mais bem organizado, então ele acaba sendo uma guia melhor para a gente, certo? Esse artigo, inclusive, já existia antes, só que ele foi atualizado com informações mais completas depois do que veio da, do painel da Wizards na PAX East, certo? Vou passar pelas informações que a gente já sabia, como os símbolos da coleção. Esse daqui do cristal é o símbolo da coleção normal, set principal. O símbolo do Chocobo são das cartas que vêm exclusivamente nos decks de Commander. Tá? Lembrando que os decks de Commander podem conter, sim, cartas que são do set principal, que vão ter o símbolo do cristal, mas elas vão. Uma grande maioria das cartas vai ter esse símbolo de Chocobo. E esse símbolo do Moogle é referente à coleção de cartas Through the Ages, que vão mostrar cartas de Magic, que já existem no universo do Magic, mas com uma skin de Final Fantasy com artes que já existem na história do jogo, ao longo das 16 entradas da série. Tá certo? Sobre os preços eu já falei o básico, tá? Eu não vou me estender sobre esse assunto e aqui eu não vou entrar na questão do assunto de como vieram os preços hoje, né? Acabaram ficando mais caros, sim, né? Um preço que muita gente não vai conseguir pagar. Já digo aqui a minha opinião de que os preços são muito exagerados, né? Por mais que a gente justifique é, a- pelos efeitos que afetam a oferta e a demanda dos produtos, mas ainda assim são preços muito acima do que é sugerido pela Wizards quando a gente olha essa lista de MSRP, né? Que é o valor sugerido por eles, mas não adianta, o preço está lá. O preço está lá, as lojas estão cobrando isso, tá? E aí a gente tem que decidir em cima disso o que fazer. Então, vamos começar. É, eu já vou seguir a ordem do artigo. Vou mostrar para vocês essa cartinha, porque essa carta não vai vir em nenhum booster, em nenhum deck. Ela só é adquirida se você comprar alguma das boxes de booster de Magic, Final Fantasy. Tá? Se você comprar na sua loja, tá? Algum desses produtos, você vai receber a Harrods Horn com o Moogle tocando uma corneta, tá? Eu gostaria muito de receber essa, mas eu não sei se eu, tem que ter disponível na loja também, né? Aqui no Brasil a gente tem um probleminha com o atraso desse tipo de produto promocional. Eles não costumam, nem sempre eles chegam junto com as caixas. Então, pode ser que você compre a caixa e não receba esse produto, tá? Não posso garantir, vai depender da presença dele nos estoques. Passando para frente, aqui o artigo descreve a quantidade de cartas referentes a cada um daqueles três expansões. Vão ser 309 cartas no set principal, certo? Distribuídas entre 20 míticas raras, 74 raras, 109 incomuns e 80 comuns, além de 10 terrenos e 16 terrenos básicos. Esses 10 terrenos que ele coloca são 10 terrenos comuns de duas cores de mana, tá? E terrenos não básicos, no caso, tá? Do tipo cidade.
Ao longo A gente não vai ver esses aqui nesse vídeo especificamente, porque eles ainda não foram revelados, tá? Mas ao longo dos previews, nós vamos conhecer cada uma dessas 10 lentes. Aí no momento certo, nós vamos falar sobre todas as lentes. A minha ideia é fazer um vídeo sobre todas as lentes e falar sobre todas as localidades que os terrenos vão estar mostrando para a gente. Vai ser bem legal esse vídeo. Já nos decks de Commander, nós temos 4 decks de Commander, cada qual com 25 cartas novas, completamente novas mecanicamente no Magic, certo? E as outras cartas presentes no deck vão ser cartas já existentes no Magic, com uma arte de Final Fantasy, fazendo alguma referência a algum personagem, algum momento, algum item, enfim. Isso aí a gente vai falar mais pra frente quando nós formos analisar deck por deck. São outros vídeos que vão vir logo logo, em que eu vou analisar o deck, tanto mecanicamente pelo lado do Magic, quanto em termos de flavor, como o deck captura cada edição de Final Fantasy ao qual ele se refere. Já a expansão Through the Ages, ela tem 64 cards, contendo 17 cards em comum, 32 raros e 15 míticos raros. Ok? Como eu já disse antes, Through the Ages é uma coleção que vai trazer artes já existentes ao longo da história de Final Fantasy para colocar nas cartas como skin de uma carta já existente de Magic. E aqui a gente vai ver que tipos de tratamentos nós vamos ver em Magic. Eles já começam logo com a carta que eles chamam de Headliner, né? A carta de capa, a carta que vai ser a mais vistosa, que vai ter um tratamento muito especial para quem é colecionador mesmo, né? Então, essa carta é um dos maiores ícones dentro de Final Fantasy, o Chocobo. No Final Fantasy VII, nós temos um dos minigames, uma das mecânicas importantes dentro do jogo, é o breeding de Chocobo, né? Que você procura Chocobos ao redor do mundo, faz com que eles cruzem para você tentar conseguir Chocobos com características melhores. Isso você faz dentro do jogo para poder competir na corrida de Chocobo e obter premiações importantes, certo? Além disso, você também faz isso para obter chocobos de outras cores que podem atravessar outros caminhos que o chocobo normal não consegue, passar por riachos, subir montanhas, voar, ok? E atravessar os oceanos. Na verdade, voar não, tá? Não, os chocobos não voam, mas ele tem um que atravessa os oceanos, tá? Que é esse daqui, que é o mais especial, que ele anda por todos os territórios, é o Chocobo Dourado. Tá? E é o Chocobo Dourado que vai ter uma edição extremamente limitada, apenas 77 deles distribuídos ao longo de todos os boosters, os Collector Boosters que forem impressos em Final Fantasy. Tá? Essa carta só vem Collector Booster, só existe 77 deles. É o Wonkobo, como eu apelidei. É o Chocobo do Willy Wonka. Tá? Você acha ele, você vai ter direito a entrar na fantástica fábrica de chocolates do Willy Wonka. Não, não existe a fábrica do Willy Wonka, gente. Por favor. E além desse tratamento do chocobo extremamente limitado, no caso do dourado, nós vamos ter o tratamento neon, que vai trazer os chocobos em 4 outras cores. Quais sejam o chocobo amarelo, um chocobo rosa, que talvez devesse ser vermelho, mas ele é rosa, o azul e o verde, tá? Novamente, esse tratamento você só vai achar abrindo um Collector Booster, certo? E, por fim, você tem também essa arte borderless com um chocobo normal. Você vê, ó, que aqui não tem essa cor tão destacada, que é o que eles chamam de neon. Você vê aqui que é uma carta de Magic com as bordas das caixas de texto normais, tá? Vai ter essa versãozinha também, né? E, além disso, existe
um desses chocobos coloridos nessa versão especial preto. Só que existe um detalhe importante. Essa versão aqui só vai aparecer na língua japonesa. Elas podem aparecer em Collector Boosters em inglês, mas elas sempre vai estar com os textos em japonês, tá? Por que que fizeram isso? É apenas uma homenagem ao Tetsuya Nomura, que tem como chocobo favorito do set o chocobo preto, porque ele é o mais rápido. Dentre todos os tipos de chocobo, ele é o mais veloz nas corridas. Tá bem? Então, de novo, essas versões de chocobo só vão aparecer em Collector Boosters, certo? Passando para frente, outro tipo de produto que nós vamos encontrar são os terrenos básicos. Terrenos básicos são os terrenos que têm como única habilidade gerar humana da cor específica dele. Tá? São as planícies, as ilhas, os pântanos, as montanhas e as florestas. Nós vamos ter 3 de cada cor, tá? Cada um deles representando um lugar de um Final Fantasy específico, do 1 ao 15. E o 16? O 16 vai ter um terreno básico especial que surgiu, que não existe desde o início da história do Magic, mas que surgiu em uma das coleções em especial dentro de um contexto, que são os ermos. Né? E esse ermo vai fazer referência à coleção de Final Fantasy XVI. Esses terrenos vocês vão poder encontrar em qualquer tipo de booster de Final Fantasy, além de você poder encontrar nos 2 tipos de bundle que vão ser comercializados. Vai ter um de cada não foil e um de cada foil. Tá? Aqui eles não mostraram o do 16, tá? O ermo, mas acho até bom que eles não mostrem porque tem uma carga emocional muito boa para quem jogou o 16. Então, eu quero que vocês continuem vendo o vídeo sem se emocionar. Aqui é a que eu já falei do Through the Ages, né? A gente tem essa versão, por exemplo, da Yuffie, que você encontra nos manuais, você encontra no Ultimania, do Final Fantasy VII, original. Né? Você encontra várias concept arts dos personagens, entre outras, e essa aqui é a Yuffie que o Tetsuya Nomura desenhou naquela época. Bem como na esquerda a gente tem essa concept art também do Sephiroth The Savior, né? O Safer Sephiroth, no nome do jogo é Safer Sephiroth, tá? Como skin da Atraxa, Grande Unifier, que é a carta... Eu não lembro se essa Atraxa é de Marcha das Máquinas ou é de Phyrexia Tudo Será Um. Eu acho que é de Phyrexia Tudo Será Um, mas eu não, real não tenho certeza da coleção agora e não vou procurar isso agora. Isso é o que menos importa. O que importa é o Sephiroth. Enfim, esse tipo de tratamento vão ser, como eu disse, 64 cartas. A gente já viu como é a distribuição entre comuns e incomuns. Entre incomuns, comuns e... Entre incomuns, raras e míticas, Moisés. E nós vamos poder encontrar em todos os tipos de booster, nos Play Boosters e nos Collector Boosters, tá? Mais para frente a gente vai ver qual a chance disso aparecer. Além disso, vão ter cartas aqui, nesse caso, são cartas novas no Magic, com artes exclusivas. Essas artes nunca foram feitas antes para produtos de Final Fantasy da Square. Essas artes são exclusivas da coleção Magic Final Fantasy, com desenhos de artistas consagrados na história de Final Fantasy, incluindo, obviamente, 2 históricos, Yoshitaka Amano e Tetsuya Nomura. A gente pode ver a arte da Terra Magical Adept do Yoshitaka Amano, com o verso mostrando a Esper Terra. Ok? E aqui à direita a gente pode ver Sephiroth Fabled Soldier, com o verso Sephiroth One Winged Angel, com o desenho de Tetsuya Nomura. Tá? Detalhe, esse desenho do Nomura, na verdade, se você tiver 2 cartas e sobrepuser a frente e o verso, colocar o verso
encaixar o verso acima da frente, a arte se completa. É uma arte só. Nomura mandou muito bem nessa arte aqui. Fenomenal. Esse tipo de produto também vem nos Play Boosters e nos Collector Boosters, certo? Então, passando para frente, outro tratamento, Wood Block Cards. Okay? Aqui a gente vê o Steel Skin, que já tinha sido revelado num primeiro momento. E aqui eles dizem para a gente que essa carta também vai ter em Play Boosters, Collector Boosters, e uma probabilidade que também a gente vai ver mais na frente, tá bom? Esse tipo de arte vai mostrar para a gente mais monstros do bestiário, summons, né? E acho que alguns itens também, ou mágicas, enquanto... Só voltando aqui para essa carta dos artistas, com as artes de artistas consagrados, elas vão ser de personagens específicos de Final Fantasy, ok? Seguindo em frente, nós vamos ter também os cards de personagens, já nesse estilo com um fundo mostrando a edição, a série a qual o personagem pertence, com um desenho, com uma arte do personagem, fazendo uma pose, né? Aqui eles mostram para a gente a Tifa, essa versão da Tifa Monogreen, que ela pertence à coleção principal de Magic, e essa versão do Cloud X-Soldier, que é o comandante de capa do deck do Final Fantasy VII de Commander. Ok? Aqui tem uma diferença onde vocês vão poder encontrar cada carta. Tá? No caso de cartas que pertencem ao set principal, que tem essa logo do cristal, você vai poder encontrar tanto nos Play Boosters quanto nos Collector Boosters. Tá? Já as cartas de personagens que são exclusivas dos decks de Commander, você só vai poder encontrar nos Collector Boosters com esse tratamento. Nos decks não vem esse tratamento. Esse tratamento aqui você não acha em nenhuma das duas versões de decks de Commander. Você só vai encontrar nos Collector Boosters. Certo? Isso é uma coisa que eu tenho visto que o pessoal do Magic está se confundindo, porque estão tomando como referência os decks de Commander de Modern Horizons 3, em que os comandantes principais e os secundários vieram com uma arte borderless, com tratamento não igual, mas que lembra muito esse que está sendo mostrado, e com tratamento foil na edição de colecionador. Mas não é o que vai acontecer nessa coleção de Final Fantasy. A gente vai ver mais para frente na descrição dos decks de colecionador como é que vão vir as cartas. Mas eu digo logo para vocês, não é nesse estilo. As cartas vão vir no estilo normal com tratamento Search Foil, tá? Isso é super importante ressaltar. Vocês veem até aqui, ó, uma coisa interessante, se você vai na galeria de imagens, vocês vão ver essa forma de mostrar a carta. O site da Wizards mostra que tipo de produto eles estão disponíveis. Não vai mostrar a proporção, tá? E o slot em que ela pode aparecer, mas mostra o tipo de produto, tá? Então, é só você olhar aqui que você vai saber qual é o produto em que vai encontrar. Certo? Além disso, nós temos também as Adventurelands. E agora, pela primeira vez no Magic, a gente tem esse design de um terreno aventura. Tá? A gente vai ter um ciclo de terrenos raros, aventura, do tipo cidade. Tá? A característica mais marcante da aventura é que ela tem uma outra mágica associada a ela aqui no canto inferior esquerdo, em que ela vai ser um feitiço ou uma mágica instantânea. Outra coisa muito interessante que isso aqui, eu acho que todo fã de Final Fantasy queria,
os 15 seeds da história de Final Fantasy. Para quem estranhar por que 15 e não 16, Final Fantasy 1 não tem um seed para chamar de seu. Tá? Esse aqui é o seed do Final Fantasy 16, o melhor de todos. Quem discordar, sinto muito, só está errado. O seed Timeless Artificer, ele sempre, para os 15 seeds, ele vai ter esse mesmo texto, essa mesma habilidade, as mesmas todas as mesmas habilidades, as mesmas características de poder e resistência. As únicas diferenças são as artes, a numeração da carta, o Final Fantasy a qual pertence, o artista, obviamente, e só. Tá? Mas basicamente são a mesma carta. Ele tem uma característica especial nas habilidades dele, que é você pode ter qualquer quantidade de seeds no seu deck. Isso aqui sobrepõe a regra dos formatos de limitação de cartas em um deck. Por exemplo, se você está jogando num construído de 60 cartas, em que você pode ter até 4 cópias de uma mesma carta, você pode usar mais de 4. No Commander, que é singleton, ou seja, você só pode ter uma cópia de cada carta que não seja terreno básico, você vai poder ter mais de uma cópia. Independente do deck que você tiver, você pode ter os 15 seeds. E também não precisa ser um de cada arte. Você pode ter da mesma arte. Você pode ter o deck com 30 seeds que sejam apenas o seu seed favorito. E se você tiver as 30 cartas. E, novamente, podem ser achados nos Play Boosters e nos Collector Boosters normalmente. Assim como os terrenos aventura que eu falei acima e esqueci de falar esse detalhe. Eu esqueci de falar de outro tipo? Será? Não. Tá tudo ok. Tá tudo ok. Falei o que era para cobrir. Aqui outro tipo especial de carta. Não é que ele tem um tratamento especial em si. Só que essa carta vem em 4 artes diferentes. Porque fãs de Final Fantasy VII sabem o date que acontece entre o Cloud e algum desses 4 personagens no Final Fantasy VII original. Tá? Você pode ter um date no jogo original com a Tifa, a Yuffie, a Aerith ou o Barret. Sim, ou o Barret. E o Barret é o mais difícil de conseguir, tá? Você tem que fazer coisas muito específicas em alguns momentos para poder ser o Barret que você vai ter o seu date. Tá? Cada uma dessas cartas tem um flavor text diferente, vai ter um personagem diferente. E a forma de você encontrar essas cartas é a seguinte: o Cloud com a Tifa vai estar sempre presente nas 2 versões de deck de Commander, tanto a normal quanto a edição de colecionador. As outras 3 versões vão estar disponíveis apenas em Collector Boosters. Tá? Não vão estar em Play Boosters, apenas em Collector Boosters. Certo? Seguindo em frente, cartas de arte estendida. Elas não, elas são cartas com as mesmas artes das cartas normais, porém sem a borda. Não é uma arte diferente, é a mesma arte sem borda. Tá? Aqui a gente tem o Cécio, que a gente já conhecia, na frente e no verso, e o Cloud X-Soldier, a carta do deck de Commander. Tá? Esse tipo de carta só vai poder ser encontrado em Collector Boosters e em Bundles. E aqui você pode me perguntar, ok, Moisés, pode vir no Gift Bundle porque ele tem um Collector Booster, certo? Mas por que vem no bundle normal? Então, diferente dos bundles normais, das coleções tradicionais de Magic e mesmo de coleções de outros universos Beyond que tiveram bundle, que possuem uma promo específica para o bundle, os bundles de Final Fantasy, tanto o normal quanto o Gift Bundle, vão vir com 2 promos. As 2 promos vão ser alguma das cartas da coleção que podem vir com arte estendida. Certo? Qualquer uma delas. Inclusive as de Commander. Certo?
aqui no artigo, eles falam a distribuição. Dentro do mês 7, são 40 incomuns, 44 raras e 14 míticas raras que podem vir nesse formato. Já das cartas de arte estendida, das lendas de cartas de Commander, são 57 raras e 8 míticas. Além disso, existem 28 cartas novas em Magic, nos decks de Commander, que também podem ser achados com arte estendida. Acredito aqui que ele esteja falando das mágicas, que não são criaturas lendárias. Tá? E esses cards, segundo a descrição, só podem ser achados tanto no foil quanto no foil nas sample packs que vem dentro de cada deck de Commander. Para quem não conhece, sample packs são amostras de Collector Booster que vem dentro de cada deck de Commander, seja normal, seja edição de colecionador, que vem com 2 cartas. Com com tipos de tratamento que você encontra apenas em Collector Booster. Certo? Então, é isso que você vai encontrar. 2 cartinhas, não só aquelas 100 cartas, as tokens, você também vai ter essa sample de Collector Booster. E aí, vai que de repente você acha uma carta legal. Existe essa chance, tá? Não, pelo amor de Deus, não comprem decks de Commander pensando em tirar sorte grande de um sample pack. Não façam isso. Isso é muito esquisito. E, seguindo em frente, a gente vai ter as descrições dos produtos em si. Aqui a gente não está vendo tratamento das cartas, a gente está vendo o que é que vem dentro dos boosters, das boxes, dos decks, ok? Primeiro, os play boosters. Você pode achar os play boosters nessas boxes de play booster que vem 30 play boosters, certo? E dentro de cada booster você tem 14 cartas de Magic, certo? Dentre elas, você vai ter 6 a 7 comuns dessas 14. 6 a 7 dessas 14 cartas vão ser comuns. E 1/3 dos playboosters, um slot dessas comuns, vai ser uma carta de Through the Ages, certo? Em qualquer uma das raridades. A chance de aparecer em alguma das raridades específicas, ele descreve aqui dentro do artigo. Além disso, nós temos mais 3 slots de incomuns, certo? Aqui também ele fala sobre todas as chances de você achar os tipos de incomuns que existem, tá? Eu não vou entrar muito nas porcentagens. Aqui eu vou estimular vocês a lerem o artigo, porque é muita coisa. Só vou ficar vomitando números para vocês, mas basicamente, entre as incomuns, existem algumas que são dupla face e também as cartas, as diferentes versões de Seed dentro da coleção, tá bom? Mais um slot que é uma carta coringa de qualquer raridade. Tá? Do main set de Final Fantasy, aí aqui tem a probabilidade de ser uma comum, uma incomum, uma Borderless Wood Block comum, Borderless Wood Block ou caráter incomum, ou rara ou mítica rara qualquer da coleção. Tá? É isso. Mais um slot com uma rara ou mítica rara não foil. Tá? Tem as proporções aqui, elas podem aparecer no frame default raro ou mítico raro, rara ou mítica rara borderless, ou rara ou mítica rara de um artista de Final Fantasy. Outro slot para um card em foil tradicional. Aqui pode ser a carta com frame normal, comum, incomum, raro, mítico raro, qualquer um deles do set. Das de Booster Fan, comum, incomum, raro ou mítica rara, de qualquer um do set principal. Ou uma das 15 variantes de Seed. Tá? Um slot é específico para uma land. Ou vai vir uma land básica, tradicional, uma daquelas 16 full art, ou
uma das lentes comuns de duas cores do tipo cidade, que vão cobrir cada par de cor que você pode ter brincando com as 5 cores de Magic, tá? E em 20% dos casos, esse terreno vem foil, tá? Se vier ele vindo foil, pode ser, ele vindo foil, então você vai achar 2 foil no seu booster, tá? Então, a cada 5 boosters, um pode vir com 2 cartas foil, uma delas sendo um desses lotes de terreno, tá? Ex- Existe mais um slot adicional que não pertence àquelas 14 mágicas iniciais, que é uma ficha não foil ou uma carta de arte, tá? A ficha não foil, ela é dupla face, tá? Ela é de 2 tipos diferentes em cada face. Ou o art card, que pode vir normal ou com estampa de assinatura do artista que desenhou aquela arte, tá bom? Eu não sei quantas artes vão vir nessa coleção, mas vão estar lá. Collector Boosters. As caixas de Collector Booster vêm com menos boosters, são 12 boosters, mas são boosters que vêm com cartas com tratamento especial. Então isso aqui é importante. Cartas com tratamento especial e você acha cartas de maior raridade em mais slots, tá? Nesses boosters você tem 15 cartas de Magic, distribuídas entre 3 comuns em foil tradicional, que estão entre as 80 comuns do set e os 10 terrenos comuns não básicos, de 2 cores. 3 slots para incomuns em arte tradicional, incluindo os 109 do main set e cada um dos 15 seeds. Uma comum em comum não foil de Booster Fan, tá? Uma de 40 das incomuns lendárias de arte estendida, uma das 3 comuns ou das 13 incomuns de Booster Fan do Main Set, ou uma das 3 artes incomuns do Secret Rendezvous, que é a carta que aparece o date do Final Fantasy VII, tá? Que no caso aqui é ou com a Yuffie, ou com a Aerith, ou com Barret. Ressaltando de novo, o da Tifa só vem no deck de Commander, tanto na versão normal quanto na edição de Collector. Outro slot você vai achar aqui, você pode achar tanto o tratamento em foil tradicional quanto o tratamento em Surge Foil das cartas de Booster Fan comuns ou incomuns. Veja que esse slot não traz rara ou mítica rara, são comuns ou incomuns. Um terço do. Uma de 3 de Booster Fan Foil tradicional comuns ou 13 dos incomuns. Pode ser uma das 3 da versões do Secret Rendezvous em foil tradicional. Eu não sei se a pronúncia é Secret Rendezvous. Por favor, se não for, me corrija. Posso estar falando bem errado. Ou uma das 4 Borderless Character Cards incomuns em Surge Foil. Tá? Um slot para um terreno básico em foil tradicional. Um slot para foil tradicional raro ou mythic raro no frame tradicional também, no frame default. 3 slots de rara ou mítica rara de algum dos Booster Fan, tá? Aí aqui você tem toda a distribuição. Só que eu não vou falar as porcentagens, vou falar apenas quais são os tratamentos que aparecem, que você pode encontrar nesses 3 slots, tá? Aqui você pode encontrar uma Booster Fan rara ou mítica rara, não foil. Você pode encontrar as artes estendidas de lendárias raras ou míticas raras, não foil. Aqui você pode achar também algum dos cards de Commander com o tratamento de Booster Fan não foil. Tá? Que são o tratamento de Booster Fan não foil são aqueles com o número, a cor chapada e o número da série atrás. Tá?
E aqui são 7 raros e 16 míticos raros. Aqui você também pode achar uma entre 93 das raras ou míticas raras de arte estendida, tá? Ah, das raras e míticas raras de Commander, tá bom? Entre as 28 raras, dentre elas, dessas 93, ele está dando a distribuição dessas 93, são 28 raras, 57 raras lendárias de arte estendida e 8 míticas raras de arte estendida. São as que estão inclusas dentro dessa característica aqui. Inclusive, eu tinha dito lá atrás que as 28. Lembra, eu acho que se vocês lembrarem que eu falei de 28 raras que só viriam no Sample Pack, não, eles podem vir aqui também, tá? O texto lá me induziu um pouquinho errado. Ou eu li errado, porque eu sou jogador de Magic que tem problemas de leitura, tá? Você que é de fora do Magic, um dia você. E tá entrando agora pelo Final Fantasy, um dia você vai entender essa piada. Você também pode achar um dos 7 tratamentos de Booster Fan raros em foil tradicional ou 28 artes estendidas raras de Commander ou 8 míticas raras de Commander também. Ou 8 entre os Search Foil Booster Fan das míticas de Commander, que aqui são os 8 comandantes, tá? E aqui com um asterisco. Isso aqui é importante, tá? Porque dentro do... Existe mais de um slot em que pode vir Search Foil, tá? Aqui, inclusive, são 3 slots. Só que tem uma coisa. Aí vem esse detalhe que é importante. Um Collector Booster vai ter um máximo de um tradicional foil ou Surge Foil card nesses slots. Nesses 3 slots, só vai ter um foil tradicional ou um Surge Foil. No máximo. Pode ser que não venha nenhum, tá? Mas não vai vir os 3 em hipótese nenhuma. Nem 2. Vai ser apenas um. Um slot com uma carta de Final Fantasy Through the Ages. Tá? E em 50% dos casos, essa carta vai ser em foil tradicional. E mais um slot com um foil tradicional, Surge Foil ou Chocobo colorido, raro ou mítico raro. Tá? E aqui ele fala a distribuição desses tipos, né? Uma de 3, tradicional, foil, Final Fantasy, artes raras ou 7 das 7 míticas raras. Uma delas está entre as 29 Wood Block Borderless raras ou 6 míticas raras. Uma delas vai estar entre as 26 ou vai ser uma entre as 26 foil tradicional borderless raras do main set, ou 9 míticas raras do main set, ou pode ser uma das 20 Surge Foil borderless character raras, ou 8 míticas raras, ou ela pode ser daqueles chocobos que a gente viu variando no tratamento neon, do amarelo, verde, azul, rosa e preto, tá? E, de novo, aqui ele ressalta, os 4 primeiros aparecem em inglês em todos os Collector Boosters, e o Chocobo preto aparece em japonês em todos os Collector Boosters. Tá bom? E também pode vir aquele Chocobo dourado, que só tem 77 no mundo. Tá bom? E, por fim, uma token dupla face em foil tradicional. Passando para frente, nós vamos falar sobre os decks de Commander de Final Fantasy, começando pelos comandantes normais, tá? Sem tratamento especial. As cartas todas, a maioria das cartas não tem um tratamento especial, mas as cartas de comandante de capa e o comandante secundário são em foil tradicional, tá?
Aqui ele fala na descrição. Face Commander e o Featured Commander, que é o que eu chamo de comandante secundário, eles vêm em foil tradicional. Os outros cards não são foil, eles vêm normais. Cada deck vem com 10 tokens dupla face, tá? No caso do Counter Blitz, 4 desses tokens, na verdade, não são tokens. Vão ser cartelas com marcadores destacáveis de algum dos tipos que o deck usa, né? Marcador +1/+1, marcador de lore, marcador de stun, marcador de voar, entre outros, tá? E 6 fichas dupla face. Essas aqui, normais, tá? Uma amostra de Collector Booster, um card de referência, falando algumas regrinhas básicas do jogo, e uma deck box. Já na edição especial de Commander, quais são as diferenças? Os cards vão estar com tratamento foil especial, chamado de Surge Foil. As tokens também vão ter o tratamento Surge Foil, mas as tokens, os cards de marcadores são normais, tá? Eu acho. Pelo menos aqui não falo nada sobre eles terem algum tratamento especial. E, assim como os normais, vão vir com a Sample Pack de Collector Booster, o card de referência e uma deck box para você guardar o seu deck. Passando para frente, o Bundle. O Bundle normal vem com 9 Play Boosters da coleção, 2 cartas de arte estendida em foil tradicional, entre as 161 que tem na coleção, 32 terrenos básicos full art. Como eu disse, tem 16 artes, né? Cada uma para cada edição de Final Fantasy, certo? E vão vir 16 em tratamento normal e outras 16 com foil tradicional. Um dado Spindle de 20 lados, é diferente do dado de RPG, a distribuição, tá? Se você influencia levemente na rolagem do dado, então se você não é bom você usar no seu RPG, na sua campanha de RPG para rolar o dado, tá? Evite isso. E uma caixa para você guardar cartas. O Gift Bundle vem praticamente com os mesmos itens. A única coisa que vem a mais é um Collector Booster, tá? E acho que o dado Spin Down é diferente, tá? Não é o mesmo tratamento, tá? Além disso, a caixa é diferente, né? Essa caixa do Gift Bundle com essa batalha do Ifrit, do Bahamut, do Final Fantasy XVI é muito bonita. Eu não sei se ele vem num tratamento metalizado, que algumas outras boxes especiais vêm, mas a arte é diferente, a arte é especial e assim, acho que fãs, principalmente do Final Fantasy XVI, que gostaram dessa batalha aqui, que é muito boa no jogo, eu tenho certeza que vão gostar muito de obter essa caixa especial. Outro produto é o Starter Kit. Aqui não são decks de Commander. Aqui são decks tradicionais de Magic de 60 cartas. Tá? São decks. Essas cartas de capa não são comandantes, elas estão entre as 60 e você pode usar. Tá? Vai misturar normalmente no seu baralho, né? Que são Sephiroth e o Cloud. E além dessas duas cartas míticas raras, você também vai achar em cada deck mais 5 cartas não foil novas no Magic, tá? Em cada deck, que vão ser desse deck, tá? Eles não estão no main set, eles não estão no set principal. Eles vão ter até o símbolo do set principal, mas você não acha essas cartas nos boosters, tá? Você não acha essas cartas nos boosters. E 54 cards não foil do main set. Esses 54 você acha normalmente nos boosters. Perfeito? 4 tokens dupla face não foil. 2 códigos para cards do Magic Arena. Vão estar disponíveis em regiões selecionadas. Eu acredito que aqui no Brasil isso vai ser disponível, tá? Acho que é onde as limitações aqui depende de questão de legislação, mas acho que no Brasil isso não tem, não, salvo engano, no Brasil não tem problema disso, tá?
Então, e salvo engano, segunda vez que aqui o artigo não deixa evidente, mas tradicionalmente esse tipo de starter kit, se você, quando você adquire ele, esses códigos são para você destravar o deck completo no Arena. Esses decks vocês vão ter disponíveis todas as cartas dele no Arena com esse código, tá bom? Você pode usar esse deck no Arena com o código. E duas deck boxes, tá? São as caixinhas para você poder guardar esses decks também. E outro item, esse aqui, importante saber quem vai participar do evento de pré-lançamento de Final Fantasy nas lojinhas da cidade, nas cidades que tiverem lojas que comercializem Magic, que promovam um evento. Esse aqui é o pack pré-release. O conteúdo dele é de 6 playboosters, uma carta rara ou mítica rara em foil tradicional com uma estampa do ano em que a coleção foi lançada. No caso nosso, vai ter ali 2025. Desculpa. Uma deck box e um dado spin down. Só colocando aqui que o dado spin down que vem no kit de pré-release, ele é menor. Ele tem um tamanho normal de D20. O dos bundles, ele é um dado oversized, tá? Ele é levemente maior que o dado normal. E com um detalhe, 1 em 20 packs vão ter vão ter um desses spin down em um tratamento de acrílico especial, tá? Acredito eu que seja algo lembrando os cristais, tá? Muito legal isso daqui, gostei muito disso aqui, eu espero achar um para mim. Se eu não achar, espero que alguém queira passar para mim. E, gente, é isso que eu tinha para falar sobre esses itens. Eu espero muito que eu tenha conseguido esclarecer o que vem em cada booster, em cada caixa que você pode adquirir, pelo menos o básico, tá? Nos vídeos mais para frente, eu quero falar dos decks de Commander, porque as listas foram reveladas e eu quero mostrar para vocês como é que eles trataram Final Fantasy dentro de cada um desses decks, certo? Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Por favor, curtam, comentem, compartilhem, me digam o que é que vocês acharam desses vídeos. Perguntem as dúvidas de vocês para que eu possa tirar, até dando sugestão do que eu possa fazer em algum outro vídeo complementando informação. Isso é muito importante para mim, esse feedback me ajuda a produzir mais conteúdo. Eu agradeço muito o apoio das pessoas que têm chegado no começo do canal, tá? É um canal que eu quero compartilhar o amor de Magic que eu tenho com vocês, o amor que eu tenho também por Final Fantasy com vocês e seguir nesse caminho daqui para frente, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima reunião.